Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa tarde, irmãos. Me perdoe aí que a primeira transmissão saiu toda atrapalhada, acabou ocorrendo alguns erros aqui e não tivemos como remediar a coisa aqui. Então eu decidi recomeçar a transmissão, ok, irmãos? Me perdoem aí o pessoal do YouTube, né, pelo imprevisto, mas estamos aqui e nós vamos continuar a nossa transmissão, ok? Então, irmãos, como eu havia dito, né, aos irmãos, nós vamos então iniciar uma outra categoria de transmissões, se nós podemos assim dizer. Eu já disse uma vez, vou tornar a dizer quantas vezes for necessário, eu não sou nenhum teólogo, não sou um estudioso bíblico, nada disso. Eu sou apenas uma pessoa curiosa que gosta de estudar e gosta de aprender. Eu tenho sede de conhecimento, eu acredito que você que evangeliza, você também tenha sede de conhecimento. Eu tenho, e zelo por isso. E é essa sede de conhecimento que me faz ficar em pé há mais de 20 anos, né, caminhando com Jesus. Mas nessa nova categoria, eu gostaria de adentrar dentro da palavra e, a partir de adentrar dentro da palavra, orar com a palavra. Não é inventar uma Léxio Divina, porque isso a igreja já nos ensina e é validíssimo, né? Eu gosto muito do exercício da Léxio Divina, então não é uma Léxio Divina, mas é uma ferramenta pessoal que eu mesmo fui desenvolvendo na medida em que eu fui caminhando. É como eu preparo minhas pregações, é como eu consigo estudar a palavra de Deus dentro da forma que a minha inteligência alcança, né? Muitas pessoas sabem que eu não sou, nem ensino médio eu tenho, né, completo, né? Então o que me facilita são essas formas de estudo que eu pego, vou aprofundando da forma como eu consigo assimilar, né, de uma forma equilibrada e do jeito que a igreja me ensina. Então eu não faço aqui teologia, né? Deus não me deu essa graça, então eu não faço teologia, não sou teólogo, mas eu amo a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que me sustenta há mais de 20 anos, é ela que me alimenta todo dia, é ela que me dá forças todo dia, é ela que me ensina todo dia um pouco mais a caminhar com Deus, de uma forma coerente, da forma concreta e correta, como Deus me ensina, como a igreja me ensina e me recomenda. Bem, irmãos, então nós vamos começar essa nova categoria com o Salmo 1, que abre o livro do Saltério, dizendo que é feliz o homem, feliz, me saudando, ele saúda, feliz o homem que não aceita conselhos de pessoas ímpias, que não aceita conselhos de pessoas perversas, vai dizer a tradução da Peregrino. Feliz o homem que não trilha caminho com os pecadores, feliz, ele vai nos dar, ele vai nos felicitar, é uma acolhida do livro do Saltério. Ao invés de colocar isso lá pro final, né, de dizer feliz o homem que não caminha, não faz nenhuma lambança, não, ele já abre, assim como o livro do Gênesis, abre no princípio, e a carta de São João, o Evangelho de São João, vai dizer também no princípio. O livro dos Salmos vai nos falar feliz o homem. Nós somos criados para a felicidade. E o livro dos Salmos, esses 150 Salmos, que queira Deus, em 150 dias a gente faça isso, percorra esse caminho, louvado seja Deus, né? Nós temos 150 orações aí, graças a Deus, para a gente fazer, para mergulhar na palavra de Deus. Mas esse salmo em especial é um salmo que eu, particularmente, Antônio Lúcio, gosto muito. Eu aprecio demais esse salmo, já foi sustento de várias pregações minhas e vários momentos também da minha vida também, esse salmo me acompanhou. Então eu senti no coração, vi uma inspiração de Deus para começar com ele, nessa nova categoria. Amém, irmãos? Então pega comigo, a minha tradução será da Bíblia do Peregrino, você pode pegar comigo. Irmãos, o sinal no YouTube ele está muito instável.
né? Então, volta e meia fica parando a transmissão, talvez você só me ouça, né? Mas eu vou eu vou pegar o vídeo na íntegra e vou postar lá no YouTube para que você não fique sem o vídeo na íntegra, ok? Eu peço perdão aí pela instabilidade da minha conexão. Eu gostaria de ter toda a aparelhagem necessária, mas nesse momento eu não consigo, tá bom? Então vamos aí o que Deus proveu. Diz o texto, irmãos, Salmo 1. Feliz o homem que não caminha aconselhado por perversos, e no caminho de pecadores não se detém, e na sessão dos cínicos não assenta, mas sua tarefa é a lei do Senhor, e medita dia e noite sua lei. Será como árvore plantada junto aos canais, que dá fruto em sua estação, e sua folhagem não murcha. Tudo quanto faz, prospera. Não é assim com os perversos, senão como palha que o vento arrebata. Por isso os perversos no julgamento não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor se ocupa do caminho dos justos, mas o caminho dos perversos se extravia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um beijo na sua Bíblia. Santo Agostinho dizia: quem beija a Escritura, beija a face de Cristo. Bem, irmãos, veja, o livro dos Salmos ele é aberto com uma colhida que anuncia a bem-aventurança oferecida para quem se afasta do mau caminho e do mal, do próprio mal e também do mau caminho, né? E pratica o bem. É uma, como diz lá no livro do Deuteronômio, Deus faz isso, ó, tem diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. És livre para escolher, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, é a recomendação de Deus. Irmãos, Deus é o maior interessado na nossa felicidade. A nossa felicidade, não somos nós que somos interessados na nossa felicidade, como a gente acha, mas o maior interessado na nossa felicidade é Deus. Ele nos criou para a felicidade, ele não nos criou para a condenação, não nos criou para a tristeza, para a infelicidade, para o abandono, para a decepção, não. E tudo isso foi acontecendo na medida que nós somos progredindo na nossa vida de pecado, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos doentios, enfim. Deus, ele na verdade, ele quer a nossa felicidade. E por isso então ele nos convida a partir do Salmo 1 a sermos felizes, a não buscarmos a infelicidade, ainda que por várias vezes seja a nossa primeira opção sempre a infelicidade. Nós queremos, às vezes, sempre aquilo que é mal, aquilo que não nos leva à plenitude, aquilo que não nos leva a sorrir. Volta e meia a gente busca exatamente o contrário, aquilo que nos causa tristeza, aquilo que nos causa mágoa, ressentimento. Nós somos teimosos muitas vezes, essa é a verdade. Somos muito, mas muito teimosos. Queremos muitas vezes, sem esforço algum, a bênção, mas a gente não se esforça para permanecer lá. Então a felicidade que Deus nos reserva é a mesma coisa. Eu preciso buscar nele essa felicidade, porque ele é a fonte dela. Então ser feliz é uma sina que todo mundo, né, busca. Mas felicidade plena, desculpa te dizer, só em Deus. Você pode falar mil coisas, mas a felicidade plena não está nas coisas, não está nos relacionamentos. Não. Está em Deus. Você pode ter um bom emprego, pode ter uma boa casa, uma ótima família. Isso é muito bom. Mas felicidade plena só em Deus. Antônio Lúcio, mas só em Deus, irmão. Só em Deus. Realização só em Deus. Ah, mas eu tenho faculdade, sou formado nisso, naquilo. Só em Deus. Deus nos realiza, nos faz feliz, nos alegra, se torna fonte de realização, se torna fonte de felicidade. Irmãos, não me venha com conversa, felicidade plena só em Deus. E Deus revela, irmãos, o caminho, mas o homem ele é responsável em trilhá-lo e como ele vai trilhar. Ele nos dá o caminho. E veja, o salmista ele está dizendo, quando ele fala, quando ele começa a compor o salmo, vamos entrar dentro do salmo, irmãos, comigo. Olha só, ele está dizendo assim, ó, feliz o homem
que não aceita conselho de perversos. Irmãos, é sinal que, no mínimo, né, vamos dar aqui possibilidades. No mínimo, ele deve ter ouvido conselhos de pessoas perversas que perverteram e perderam o caminho dele. Né? Na Bíblia do Peregrino não fala quem é o autor do Salmo. Né? Provavelmente na Bíblia da Ave Maria deve estar dizendo ali no versículo 1. Mas na Bíblia do Peregrino não diz quem é o salmista. Quem é que é o autor. Mas provavelmente ele dá a entender que ele já ouviu os perversos, mas que não foi feliz. Mas também que agora ele sabia que ele não deveria ouvir os conselhos dos perversos, mas devia ser aconselhado por gente justa. Ele diz também que o feliz o homem que não trilha o caminho dos pecadores. É sinal que ele já trilhou esse caminho, mas que agora ele já não trilha mais. E ele percebeu a diferença, que ele é feliz sem trilhar aquele caminho. Ele também vai dizer que ele não se assenta junto dos escarnecedores. Vai dizer a Bíblia da Ave Maria dos escarnecedores. Aqui no meio dos cínicos. Gente, uma pessoa cínica é insuportável, concorda comigo? E ainda mais no que diz respeito à fé. Quando nós encontramos uma pessoa cínica, é triste demais da conta. Meu Deus, é horrível. Às vezes a gente não quer nem conviver, evita até a pessoa, porque sabe que o cinismo da pessoa começa a irritar, começa a nos afrontar. E isso não é legal. Concorda comigo? Isso não traz felicidade. Agora, quem se assenta com uma pessoa que não é cínica, com uma pessoa verdadeira, que compreende, que está inserida dentro do contexto ao qual você se refere, irmãos, esta pessoa é agradável, ela te apoia, ela te insere na vida, no caminho correto, ela vai te apoiar naquele caminho. É ou não é? O salmista está dizendo exatamente isso. E ele nos oferece assim 3 tempos aí, olha só. O Salmo indica um processo em 3 tempos. Caminhar, deter-se e sentar-se. Caminhar, deter-se e sentar-se. Isso na Bíblia do Peregrino. Na Bíblia da Ave Maria também vai estar assim, ó. Feliz o homem que não procede do conselho dos ímpios, não trilha o caminho. Trilhar o caminho, caminhar. Caminhar. Depois ele vai dizer assim, na Bíblia da Ave Maria, não se assenta entre os escarnecedores. Feliz é aquele que se compraz no serviço e medita sua lei dia e noite. Ele se detém. Meditar dia e noite não tem como você meditar se você não fica ali, não permanece. Então você se detém diante da lei. Você se detém na meditação. Você se detém meditando, contemplando a face de Deus através da palavra. Então ele provavelmente era uma pessoa que não se detinha, mas aprendeu a se deter na lei de Deus. Se era uma pessoa religiosa, ele sabia que ali na lei de Deus, se ele se detivesse ali, ele seria feliz, porque na lei de Deus continha tudo. Contém tudo e sempre vai conter tudo. Além disso, tem o sentar-se, lá no versículo 6. Vai dizer assim, né, na Bíblia da Ave Maria, não peguei ainda Peregrino, na Ave Maria, vai dizer assim, a do Peregrino eu anunciei e proclamei, nós vamos trabalhar com ela, mas vamos lá para a Bíblia da Ave Maria que diz assim, ó, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição, vela, cuida. Agora, na Bíblia do Peregrino, olha como é que ela vai estar, porque o Senhor se ocupa. Irmãos, nós sabemos que certas ocupações, como eu aqui agora, eu estou sentado. Eu estou me ocupando de algo, mas estou sentado. Eu já me detive, meditei na lei de Deus, agora eu me sento. Eu não me assento junto com os cínicos e nem com os escarnecedores. Eu me sento me ocupando de Deus. Eu não me sento diante de uma televisão, mas eu me sento diante da ocupação com as coisas de Deus. Eu não me sento com gente que zomba, que joga a conversa fora. Eu me sento na ocupação das coisas de Deus. São 3 tempos. Eu caminho, eu me detenho, é como se fosse uma maturação, né? Eu caminho, eu vou caminhando. Aí eu me detenho, algo me chama atenção. E depois eu me sento. Eu caminho, eu me detenho e depois eu me sento.
Eu descanso em Deus, eu me sento na ocupação de Deus. Eu descanso me ocupando com as coisas de Deus. Olha aí, aquele que descansa em Deus. E por várias vezes o Salmo vai usar esse termo, de descansar em Deus. Além do livro dos Provérbios e do livro da Sabedoria, também vão ter por diversos, livro do Eclesiástico também, vai nos indicar diversas vezes se descansar em Deus. Irmãos, o que a gente mais vê é gente cansada, né? Infeliz, insatisfeita, incompleta, né? Parece pessoa vazia, não é? É por quê? Porque não se ocupa daquilo que é de Deus. Se ocupa de tanta coisa, não se ocupa de nada, não se ocupa do essencial. Se ocupa com tanto, se cansa se ocupando com tanta coisa, achando que até está fazendo bem e até coisa boa, que não é pecado coisíssima nenhuma, mas não se ocupa com Deus. Por isso que se sente uma pessoa incompleta. Percebe isso? Agora, veja, o caminho dos ímpios aqui descrito pelo salmista vai trazer assim 5 coisas que esse caminho do ímpio nos traz. Caminhar com pessoas ímpias, irmãos, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer que más companhias corrompem bons costumes, não é? Pois bem, se eu trilho o caminho dos ímpios, com ímpios ou sem ímpios, ou com pessoas que são influenciadoras demais, que são pessoas que não vão me indicar o caminho de Deus, enfim, para resumir a conversa. Ímpias, pessoas impiedosas, pessoas que não são tementes a Deus. Veja, a primeira coisa, traz infelicidade, porque a gente vai se desgostando com o tempo, vai ficando de saco cheio. A gente começa a ficar de saco cheio. Esgota. Não é um descansar em Deus, é um cansar-se sem Deus. Entende? Também o caminho dos ímpios não nos traz firmeza. Porque veja, irmãos, no versículo 4, a Bíblia do Peregrino traz algo interessante, irmãos, aí no versículo 4. Não vou pegar a tradução da Ave Maria agora não, vou pegar outro. Olha só, a Bíblia do Peregrino vai trazer assim, ó. Que ele vai acabar de falar sobre a pessoa que se planta em Deus, né? Que permanece em Deus, que se enraiza em Deus, e depois vai dizer assim, ó, não é assim com os perversos, portanto não tem raiz, não tem firmeza. Serão como palha que o vento arrebata. Irmãos, a palha, se você dá um sopro, esvoaça, se perde. Não é assim? Assim é a pessoa que trilha caminho de ímpio com ímpio, e na impiedade. Ela parece palha, ela não se firma em nada, ela não se enraiza em nada, ela não tem firmeza em nada, qualquer vento leva, qualquer sopro leva. Mas no versículo 4 ainda tem uma outra coisa que o caminho da impiedade traz. O caminho da impiedade também traz secura na alma. Ou seja, além de uma folha seca que não tem firmeza, que não tem raiz, que não tem aonde ficar, que não tem uma firmeza, não tem uma convicção, também eu começo a ficar uma pessoa seca, uma pessoa árida, uma pessoa sem vida, uma pessoa sem brilho no olhar, sem brilho no sorriso, sem sorriso no rosto. Eu passo a ser uma pessoa angustiada e angustiadora. Eu começo a angustiar as pessoas, eu começo a ser uma pedra de tropeço em quem quer caminhar, eu começo a ver defeito em todo mundo, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ajudar nada, eu quero saber da minha vida particular, mas eu não quero saber da vida de ninguém. E que se lasque o resto que pensa ao contrário. É assim que funciona, secura na alma, a alma está seca, a alma não tem seiva da vida de Deus. É uma palha, secou, saiu da árvore, secou. Tá me entendendo? Pois bem, irmãos, além disso, no versículo 5 vai dizer que como é que diz o versículo 5? Por isso os perversos no julgamento não ficarão de pé. Olha que coisa! No dia do julgamento, no último dia, no julgamento final, os perversos não vão ficar em pé. Ou seja, o caminho da impiedade não me deixa ficar em pé, mas me derruba. Porque lá na frente, irmãos, a verdade vai aparecer. Não tem como esconder.
Eu escondo de A, B, C, pessoa, de todo mundo que está ao meu redor, mas de Deus não escondo nada. De Deus não tem como esconder nada. Deus nos conhece. Deus está sempre conosco. Nada passa despercebido de Deus. Nada. Nem o meu pecado, nem o seu pecado, nem a nossa vida de fidelidade, nem a nossa vida de fracasso, nem a nossa vida de vitória, nada passa despercebido com Deus. Quando nós fazemos as nossas opções por aquilo que é contrário à lei de Deus, Deus ali continua estando, ele não se abala com isso. O meu pecado, o seu pecado não muda nada em Deus, muda em mim, me seca, me vai fazendo uma pessoa caída, uma pessoa desanimada, desprovida de alma. Por isso que no dia do julgamento, a minha alma vai estar tão no chão que eu não vou conseguir ficar em pé diante do julgamento. Olha que sério. O salmista está nos dizendo isso. Além disso, o caminho do ímpio, o caminho da impiedade, vai nos fazer nos perder do caminho da felicidade. É algo só momentâneo. É o que a gente tem visto aí na maioria das vezes na juventude de hoje. Principalmente aqueles que já conheceram a Deus, você que já conheceu, já tocou o Senhor, você que já experimentou a graça de Deus, já foi batizado inclusive no batismo com o Espírito Santo. Você que já teve uma experiência com Deus. Eu tenho certeza que você faz parte desse grande número de pessoas que deixaram o caminho da felicidade se perder. Porque cansou, porque não gostou de prevalecer debaixo da obediência, não gostou de se fixar no caminho da santidade. Ah, Lúcio, eu não consegui. Não conseguiu é diferente de não querer se manter. Porque todo mundo tem uma escolha, irmãos. Mesmo quando as coisas não vão tão bem assim. Você tem a escolha de continuar ou não continuar. De desistir no meio do caminho. E foi isso que aconteceu talvez com você. De desistir no meio do caminho. Irmãos, eu não vou dizer que eu não passei por isso, não. De jeito nenhum. Por quantas vezes, irmãos, meu caminho foi assim, ó, fazendo curva no meio do caminho que era reto. Por quantas vezes eu não tentei atalhos. E quantas vezes eu não parei no meio do caminho também. Quantas vezes, irmãos, às vezes por egoísmo próprio. Às vezes por orgulho próprio. Irmãos, eu já falei em um vídeo aqui do canal, eu não sou santo, irmãos, eu busco. Mas eu não desisto. E vai dizer São João Paulo II, santo não é aquele que não tem pecado, é aquele que não desiste. Eu não quero desistir, irmãos, por mais que eu tropece, por mais que eu tropique e caia com a cara no meio do meu orgulho, eu não desisto, eu não posso, eu não tenho mais esse direito. Ainda que eu caia, desvie, tropique, brigue com Deus, irmãos, isso é mais comum do que você imagina. Volta e meia, eu estou nos meus perrengues com Deus, porque ele quer ali, eu não entendo aquilo direito, aí é difícil de eu compreender a coisa, e eu fico na dúvida, aí eu não quero dar passo incerto, e aí eu fico na bronca. Eu não tenho muita diferença de você não, irmão. Talvez eu sou bem pior do que você. Isso eu não falo com orgulho, não. Eu falo com responsabilidade. Mas eu não paro no meio do caminho, irmãos. Eu não tenho direito mais de parar. Você parou? Volta. Você parou por capricho seu? Volta. Sai do seu capricho. Se é possível, sai do seu... Se é possível, não. Tudo é possível aquele que crê. Conserta. Não é só a felicidade que você está buscando, você está trilhando o caminho de ímpio. Eu não tenho direito de trilhar o caminho de ímpio. Eu conheço o caminho do Senhor. Ele me apresentou o caminho, eu abracei o caminho. Eu não tenho direito de não trilhar aquele caminho. Você me entende, irmãos? A minha vida, a sua vida não se pertence, não nos pertence. Nós usufruímos da vida, mas ela não nos pertence. O caminho foi dado, irmãos. O caminho foi dado a você. Está na hora de trilhar o caminho. Esse caminho tem nome, nós vamos falar já já. Que o caminho do Senhor, irmãos, o que ele traz, segundo o salmista?
Ele nos revelou o trilhar o caminho do ímpio. Ele nos revelou 5 coisinhas que ele nos traz. E são coisinhas que a gente vê, coisonas, né? Se assim eu posso falar. Coisonas, não é coisinha não, é coisona. Por quê? Porque nos tira a felicidade. E isso é sério. Já que o maior interessado na minha felicidade é Deus, tá tirando algo que Deus deu para mim. Que Deus quer para mim. Que é o maior interessado naquilo que aconteça. E ó, não dá, irmãos, não dá. Não dá para que simplesmente deixar, não. Depois eu me acerto com Deus. Isso não te dá um temor na cabeça, não dá um calafrio na espinha, não? Lerdo. Isso não te dá, não, calafrio na espinha, não? Depois eu me acerto com Deus, mas você vai... E que se não der tempo, quando chega na hora do acerto, não der tempo de você consertar pelo menos um pouco a lambança. Em contrapartida dessas 5 coisas aí que o caminho do ímpio nos traz, o salmista nos dá 4 coisas que o caminho do Senhor nos traz. E essa sim, eu gostaria de me deter um pouquinho mais nela. Traz felicidade e afasta do pecado. Porque, olha como começa o salmista, agora sim eu vou na tradução da Bíblia da Ave Maria. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Os ímpios nunca vão me levar para Deus. Tá me entendendo? Falsas, más companhias corrompem bons costumes. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. O ímpio não vai me aconselhar para Deus, o ímpio vai me aconselhar para estar fora de Deus. Portanto, eu começo então a ser uma pessoa feliz e começo a me afastar. É por isso que muitas vezes quando você começa a se aproximar de Jesus, certas amizades vão se afastando de nós. Foi assim comigo, talvez seja assim com você, foi assim com muitas pessoas que eu conheço. Comigo aconteceu isso, eu me aproximei de Deus, irmãos, todos aqueles que se diziam amigos meus, sumiram. E claro, Deus começou a colocar novas amizades, verdadeiras amizades dentro da minha vida, na minha história. Hoje eu tenho meus amigos, eu conto no dedo das mãos de uma mão. De uma de minhas mãos, são raros, são pouquíssimos amigos que eu tenho, mas são amigos. Não são conhecidos e nem curtidores de Facebook ou de Instagram. Amigos. Aquele que num simples alô já sabe como é que você está, já se propõe a te ajudar e quando é a hora de corrigir também, põe o dedo na ferida mesmo. Sem dó, põe o dedo na ferida e nos leva para Deus de novo. Quem encontrou um amigo verdadeiro encontrou um tesouro, vai dizer o Eclesiástico 6. Então eu começo a me afastar do pecado. Esse caminho de Deus, ele começa a me trazer felicidade. Eu começo a me ser uma pessoa mais agradável. Eu passo a ser uma pessoa mais esperançosa. Eu passo a ser uma pessoa que não quer mais desagradar a Deus. E qualquer pecado, irmãos, é um não a Deus, é um desagradar a Deus. Qualquer pecado, não importa qual. Qualquer pecado é um não para Deus. Se eu digo não para Ele, que é sempre sim para mim, eu estou desagradando a Ele. Não tem negócio isso. Isso é uma lógica bíblica. É uma lógica divina. É um princípio eterno. Eu não tenho como mudar isso. Eu e você não temos como mudar isso. Isso não tem negócio. Desculpa, não tem negócio. Doa quem doer. E desculpa, irmãos, tem muita gente que está vivendo isso, prefere agradar A, B, C, fulano, beltrano e ciclano, mas esquece que tem alguém no alto que espera por você. Feliz o homem que busca o caminho do Senhor, porque ele traz felicidade e nos faz afastar do pecado. Além de que o caminho do Senhor, ele traz vida e alegria constante na alma, na meditação da lei. Irmãos, quando nós começamos a trilhar o caminho com Deus, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Ano de 1999, eu não tinha uma Bíblia ainda. Eu comprei uma Bíblia, irmãos, da tradução da Ave Maria. Meu irmão, o Henrique, lá de Botucatu, ele tem essa Bíblia até hoje. Eu acredito que ele ainda usa essa Bíblia ainda, quando vai pregar, etc e tal. Mas eu peguei aquela Bíblia, irmãos, eu li ela de cabo a rabo.
ano de 1998. Eu comprei uma Bíblia da tradução da Ave Maria. Eu comecei a ler ela desde lá dos mapas, lá do começo, até o último mapa lá, passando por todos os livros da Bíblia. Demorei nove meses para ler a Bíblia tudinho. Tamanha sede que eu estava. E como não tinha muitas pessoas para me ajudar ali, né? Como hoje eu ajudo muitas pessoas, então aquilo que eu não tinha eu procuro dar. Então eu não tive ajuda. Eu fui lendo. E como isso me sustentou? Quando você para diante da Bíblia, da palavra de Deus, irmãos, isso te sustenta. Isso nos sustenta. Ao invés de parar num monte de lugares aí com horas e horas de Facebook, irmãos, eu também gosto das redes sociais, mas elas não me alimentam a alma. Elas não me dão firmeza, irmãos, elas não me trazem alegria constante. Instagram, Facebook, WhatsApp, irmãos, são ferramentas, mas elas não me trazem alegria constante. Alegria constante é quando eu paro e medito a palavra de Deus. Eu paro diante da palavra de Deus e medito ela. Quando eu começo a confrontar a minha vida com a palavra de Deus e quero juntar a minha vida com a palavra de Deus. É isso. Não é conformar a palavra a mim, é eu me conformar à palavra. E isso vai me trazendo alegria constante na alma. Eu passo a sentir prazer na palavra de Deus. Eu passo a ser como aquela árvore que tem alegria, que tem a seiva constante ao lado do rio. Por isso que o salmista vai dizer no versículo 3, será como a árvore plantada junto aos canais, que dá fruto em sua estação, e sua folhagem não murcha. Por quê? Porque está ali do lado da fonte. Tira a seiva, a raiz consegue sugar a seiva para aquelas folhas, para que elas não murchem. Quanto mais eu permaneço em Deus, quanto mais eu medito, eu fico na palavra, eu vou me enraizando, e essa raiz ela vai tirando a seiva que me traz vida, a seiva divina, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai me alimentando com a palavra, ele vai me alimentando com o poder que a palavra tem, e aí ele me mantém uma pessoa avivado sempre, a ponto de não precisar de encontros de avivamento e reavivamento. Não, ele faz a manutenção, mas eu não preciso ser reavivado, eu já estou avivado porque eu estou do lado, eu estou perto da fonte. Quando eu fico perto da fonte, eu não entro em crise. Quando eu estou perto da fonte, eu não tenho desânimo. Quando eu estou perto da fonte, eu não tenho tristeza. Quando eu estou perto da fonte, irmãos, eu não fico igual um zumbi. Não, uma máquina forjada. Não, irmãos. Vem a situação difícil, ela dá aquele impacto, dá aquele baque, mas eu continuo em pé. Este é o segredo. Não é simplesmente você ser uma pessoa sem sentimento algum. Não, você continua sendo ser humano, eu continuo sendo ser humano, as coisas continuam a acontecer, muitas vezes elas não acontecem da forma como eu espero, muitas vezes as coisas me entristecem, muitas vezes eu até me sinto só, mas porque eu medito na palavra, eu permaneço do lado da fonte, eu permaneço perto da fonte, a fonte alimenta as minhas raízes e me coloca de pé. Me coloca de pé, e aquela situação então passa a ser um degrau a ser subido. O povo precisa aprender isso hoje. O povo precisa aprender a trilhar o caminho de Deus, que o caminho de Deus é a escada, tem que subir, custa esforço. Oh, meu Deus do céu, tá na hora de acordar. Tá na hora de eu e você despertarmos para uma realidade divina, irmãos. A realidade divina é essa, eu tenho que estar perto de Deus, a minha raiz tem que estar perto ali da fonte, a fonte é Deus. Bíblia, terço, sacramento. Agora nessa época de confinamento a gente consegue nem se confessar. Poxa! Mas a gente precisa ficar perto de Deus. E muitas vezes a gente precisa ficar perto através da palavra.
No YouTube mesmo, quantas pregações não tem aí no YouTube? Adorações gravadas e etc. Momentos de oração dos mais diversos, quando você quiser. Diante do Santíssimo, longe do Santíssimo, na beira do Sacrário, grupo de oração ao vivo, online, tem um monte de coisa no YouTube, mas não, prefere vídeo engraçado, prefere música secular, não que isso seja pecado, mas isso não te faz uma pessoa melhor. Te dá uma anestesia momentânea, mas não é o melhor. O melhor é estar no caminho de Deus, junto da seiva, pegando a seiva ali do lado da fonte. Isso me traz vida, isso me traz satisfação, isso me traz alegria plena, isso me traz plenitude. Não é uma anestesia, não é um anestésico espiritual, irmãos. É alegria plena. Alegria plena. Oh, meu Deus, como falta isso, irmãos, dentro da igreja. Entre os católicos, como falta isso, meu Deus do céu. As pessoas encontram alegria em subterfúgios, mas não no essencial. Por isso, acabam não desfrutando do essencial. Me entende? Você está em busca de subterfúgios? É uma pena. Eu quero o essencial. Enfim, quando eu vou pelo caminho do Senhor, esse caminho também me dá segurança no dia do julgamento. Ô irmão, você tem a certeza, igual São Paulo. São Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer assim, ó: combati o bom combate, corri a corrida, cheguei na meta, vou ser coroado com a coroa que me é reservada. Esse homem tinha certeza da salvação dele. Ele estava em pé. No dia do julgamento, em pé. Se hoje não fosse o meu julgamento, eu não sei se eu estaria tão em pé, não. Eu ganharia um belo purgatório para ficar esperto. Mas quando a gente está em Deus, irmãos, Ele nos coloca em pé. Ele nos confirma. Ele nos comprova. Ele nos aprova. Ele nos coloca em pé. Porque nele eu sou mais que vencedor pela virtude daquele que me amou. É o caminho do Senhor. O caminho do Senhor também faz Deus se ocupar de cada passo nosso. O versículo 6 é interessante, irmãos. Na Bíblia da Ave Maria está dizendo assim, ó: porque o Senhor vela pelo caminho dos justos. O Senhor vela, cuida, está olhando. Na Bíblia do Peregrino vai dizer assim, ó: porque o Senhor se ocupa do caminho dos justos. Eu faço, quando eu estou no caminho dele, eu faço ele se ocupar dos meus passos. Por isso que Santo Agostinho vai dizer no livro das Confissões que Deus não resiste a um coração humilde. Seu caminho com Deus, irmãos, ele vai cuidar de cada passo meu. Ele não vai ser um cão de guarda que vai me obrigar. Ele vai ser aquele que cuida para que o meu passo não seja errado. Vai me dar direcionamento, vai me dar o pão da palavra para me alimentar. Na hora que eu ver algum buraco, ele vai me alertar. Ele vai me dar discernimento para olhar as coisas de forma espiritual. Ele vai velar. Ele vai cuidar. Mas eu preciso estar no caminho dele, para que ele se ocupe de mim. Para que ele se ocupe de mim. Para que ele se ocupe de você. Para que ele se ocupe das suas coisas. Para que ele se ocupe dos momentos infelizes que você passou. Que ele se ocupe das decisões que eu e você devemos tomar. Para que não sejam erradas igual do filho pródigo. Ele cuida, ele vela, irmãos. Mas eu preciso estar no caminho dele. Desculpa, ele não nos abandona. Eu disse lá no início, ele está sempre. Eu posso estar pecando, estar acertando. Deus está ali. Ponto. Mas se ocupar do meu caminho, é se eu estiver no caminho dele. Se eu estiver num outro lugar, ele não vai se ocupar. Eu não estou no caminho dele. É sinal que eu fiz a minha opção.
Nossa, Lúcio, mas que Deus injusto. Não, ele conhece meu coração. Meu coração optou por aquilo, eu vou ficar por lá mesmo. Ele me respeita, ele não vai tomar de volta. Ele me deu algo chamado livre-arbítrio e isso ele não toma de volta. Ele vai zelar, como ele diz lá no livro de Jó, ele vai zelar para que não seja colocada a mão sobre a minha vida. Ponto. Mas se eu for uma pessoa completamente impiedosa e for buscar uma fatalidade, o erro, aquilo que ele não me indicou, ele não vai poder evitar uma fatalidade. Por obra da misericórdia dele, se alguém estiver olhando por mim, orando por mim, se alguém estiver ali intercedendo por mim, nesse momento, então Deus dá um livramento. Caso aconteça, é mistério, irmãos. Eu estou tentando aqui explanar o mistério. Eu não tenho como entender o mistério. Mas aquele que busca a fatalidade vai encontrar a fatalidade uma hora. Por quê? Fora do caminho de Deus, como é que Deus vai cuidar? Mas ele é Deus, ué, mas ele não é cão de guarda, ué. Ele é Deus, ele é pai. O pai educa, o pai recomenda, o pai não pode impor. Deus não impõe, Deus propõe. E aí uma pessoa esses dias falou assim, mas uma criança que morreu, recém-nascida, etc. e tal. Ué, fatalidade. Tem coisas que são fatalidades, ué. São mistérios que ninguém vai conseguir responder somente quando nós chegarmos diante da presença beatífica de Deus. Aí, quem sabe, a gente não penetra dentro do mistério para entender. Mas caso contrário, nós não vamos entender nunca isso, irmãos. E eu não questiono, não. Deus sabe do que faz. Ele é Deus. Quem sou eu para questionar? Eu preciso fazer ele se ocupar do meu caminho. Isso é particular. Ninguém vai poder fazer isso por você, Jacu. Ninguém vai poder fazer isso por você. É você que tem que fazer. Eu tenho que fazer por mim. Eu não posso fazer pelos outros, ué. Eu posso estar aqui indicando para você, ó. É aqui, ó, desse jeito. Mas eu não posso te obrigar a fazer nada. Você não pode me obrigar a fazer nada. Eu preciso me decidir por mim mesmo. Na liberdade que Deus me deu. Optar pelo caminho dele, para que ele se ocupe de cada passo meu, velando por mim, cuidando de mim, cuidando dos meus. E eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Convém agora cuidar daquilo, das coisas de Deus, que por outro lado Deus cuidará das nossas. Eu gosto muito dessa frase de Santa Teresa d'Ávila. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Eu preciso confiar nisso, porque ele vai se ocupar dos meus passos. Eu preciso estar no caminho dele, e ele se ocupa daquilo que é meu. Ele se ocupa de cada passo meu. Ah, Lúcio, não quer dizer que você é santo. Irmão, não sou. Mas eu procuro o caminho de Deus. Aos trancos e barrancos, aos tropeços e tropicões, mas eu vou pelo caminho dele. Porque o caminho dele foi que me libertou daquilo que eu vivia. Da prostituição que eu vivia. Do alcoolismo que eu vivia. Do tabagismo, do espiritismo que eu vivia. Deus me libertou disso, irmãos. Hoje eu sou pleno de Deus, da presença dele. Eu quero ele. Ele me libertou, ele me deu liberdade verdadeira. Ele não me deu essa suposta liberdade que o povo diz aí, não. Ele me deu liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre para amá-lo. Eu sou livre para adorá-lo. Eu sou livre para segui-lo. Eu sou livre. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Ser livre em Deus. Reza comigo. Entra na presença de Deus comigo. Esse Deus que nunca te deixou, esse Deus que sempre esteve conosco, que nunca nos abandonou. O único caminho que Deus nos deixou foi seu Filho Jesus, que vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. O caminho deixado para Deus é Jesus. Por isso, Jesus, eu hoje não quero mais, eu quero renunciar ao caminho dos ímpios que eu trilhei até hoje. Eu quero abrir mão, Senhor, da trilha dos pecadores que eu segui até hoje. Essa trilha pequenininha, Senhor, numa direção única, mas que me levou somente para a perdição.
Não quero mais, Senhor, trilhar me assentar junto aos cínicos e escarnecedores, aqueles que não encontram em Ti o valor para continuar caminhando. Eu quero renunciar a isso, Senhor. Quero renunciar à mesa dos cínicos, quero renunciar, Senhor, a esse caminho de infelicidade. Eu quero renunciar, Senhor, ao conselho dos ímpios. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero a Ti. Eu quero a Ti, Senhor. Eu quero dizer como salmista, Senhor, feliz o homem, feliz o Lúcio, que não procede conforme o conselho dos ímpios, que não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz o Antônio Lúcio, que se compraz no serviço do Senhor, e vai dizendo o seu nome também, e medita a sua lei dia e noite, e é o que eu quero, Senhor. Eu quero meditar na tua lei dia e noite. Eu não quero mais meditar nas outras coisas, naquilo que não vale a pena, no que é passageiro. Eu quero meditar na tua lei dia e noite. Eu quero estar contigo dia e noite. Eu quero assim meditar, Senhor, me deter diante da tua presença, como fazia Moisés. Eu quero me deter contigo, Senhor. Ser amigo teu. Ser amigo, Senhor. Ser amigo de Deus. Agradar-te, Senhor. Saber aceitar a correção quando ela vem. E saber confiar em Ti quando o Senhor me indica as coisas. Ah, Senhor, eu quero dizer como salmista, que Deus é como uma árvore, eu quero dizer como salmista, eu sou esse homem feliz. O Antônio Lúcio é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murcha jamais. Senhor, se há alguém nessa hora desanimando na fé, eu clamo, Senhor, esta seiva do Espírito Santo sobre essa pessoa, Jesus. Batiza essa pessoa no teu Espírito Santo e coloca ela na margem da fonte, a margem onde ali ela pode ser plantada, Senhor, e constantemente a raiz é completamente alimentada pela seiva que flui dessa fonte contínua e inesgotável da tua presença, da tua palavra. Ah, Senhor, eu quero ser plantado aí, criar raízes, ser alimentado pela tua palavra, estar aí dia e noite na tua presença, Senhor. Não só o Senhor estar comigo, mas eu estar contigo. Poder dialogar convosco, Senhor, e não me deixar mais me perder por nada. Não perder meu foco diante da tua palavra. Não perder o meu foco diante da tua presença. Ah, Jesus, eu quero dizer como um salmista, tudo o que eu empreendo prospera, porque o Senhor me alimentou, o Senhor está comigo e eu estou contigo. Os ímpios não são assim, Senhor, mas são como a palha que o vento leva, portanto são secos. Senhor, cura essa secura da alma que nós estamos vivendo, Jesus. Muitas pessoas não estão sabendo administrar esse confinamento porque perderam o olhar da tua presença. Nos ensina, Senhor, nessa hora, a olhar para Ti. Não perder o foco, para não ficar seco como a palha. Para que nenhum vento de depressão, de tristeza, de abandono, de solidão venha nos levar, Senhor, para longe da Tua presença. Eu quero não ser como palha, Senhor. Eu quero ser como uma folha presa na árvore. Verdinha, Senhor. Porque a raiz está se alimentando ali próximo da fonte. Meditando na tua palavra, Senhor, dia e noite. Assim como o Senhor indicou para Josué, medita essa lei dia e noite, que ela não se afaste do teu coração, e nem você afaste o coração da lei. Senhor, eu não quero me afastar nunca, Jesus. Me ajuda a não ser palha, Senhor, a vencer a secura da alma, a vencer tudo isso, Senhor. Essa aridez espiritual, a qual eu não entendo, não compreendo, mas eu digo sempre, estou no deserto, irmão, Senhor, o deserto é onde eu te encontro, o deserto é onde o Senhor me sustenta, e lá o Senhor sempre dá o oásis, o Senhor sempre será o oásis, o sustento, os anjos sempre estarão nos sustentando na medida de minha confiança, porque não é só de pão que o homem vive, mas da tua palavra, Senhor, dia e noite meditada, para não ser vento, que não ser uma palha que o vento leva facilmente, para não estar seco, mas estar preso à verdadeira videira, Senhor, que és tu. Ah, Jesus,
Eu quero dizer como salmista: por isso os ímpios não suportarão o juízo, mas eu quero suportar, Senhor. Que o Espírito Santo me convença, cumpra o papel dele me convencendo do pecado, do juízo e da justiça, para que eu permaneça em pé no dia do juízo, Senhor. Nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Senhor, ainda que eu caia, eu quero fazer parte dos justos. Me ajuda a estar nessa Assembleia de justos, Senhor. Não para apontar o pecador, mas para atraí-lo a Ti. Atrair o pecador que não consegue ficar em pé. Seja o Senhor o meu atrativo. Seja o Senhor o meu atrativo. E eu quero dizer também como salmista, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, pelo meu caminho, ao passo que dos ímpios leva a perdição. O Senhor não leva a minha perdição, Senhor. Porque eu não quero ser ímpio. A partir de hoje eu quero ser justo. Livra-me, Senhor, de todo o orgulho que trago, da toda a prepotência, da soberba que há em mim, Senhor, achando que eu estou certo, sendo que estou completamente errado. Não me deixa permanecer nesse erro, Senhor. Livra-me. Livra-me nessa hora pela tua destra misericordiosa. Alcançai-me, Senhor, para que eu não trilhe mais o caminho da impiedade. Alcança-me, Senhor, porque eu quero ser esse bem-aventurado. Esse homem bem-aventurado que segue o teu caminho. Esse homem bem-aventurado que é plantado ao lado da fonte. Esse homem bem-aventurado que é alimentado constantemente. Esse homem que está no teu caminho, Senhor. Esse homem bem-aventurado que permanece sendo alimentado pela fonte, que não seca, que não murcha as suas folhas, que não seca a sua fé, Senhor, que não seca a fonte, não murcha, Senhor, não desanima na fé. Eu quero ser esse homem, Senhor. Me levanta, Espírito Santo, nessa hora, como esse homem plantado à beira da fonte, à beira do riacho. E faz essa árvore hoje firme, forte, cultivada pela tua presença e por vossa misericórdia. Sustenta-me, Senhor, nessa hora, como um homem justo, o teu homem justo segundo o teu coração. Ajuda-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta esses que estão caídos no meio da depressão, Senhor, nessa hora, porque não estão sabendo administrar esse confinamento. Senhor, ninguém pediu esse confinamento, mas o Senhor sabe tirar um bem maior de todo o mal que vem nos afligir. Por isso, venha nessa hora, Senhor, trazendo a seiva para esses que estão entristecidos, para esses que estão caídos no meio da depressão, Senhor, que o vento da depressão começou a levar como folha seca, como palha seca, Senhor. Sopra o teu Espírito, Senhor. Sopra o teu Espírito sobre essas pessoas nessa hora. Sara, Senhor, toda a inquietação que se encontra, não inquietude, mas inquietação, Senhor. A inquietação na alma, por querer ficar ali na rua, por querer buscar outras coisas, que não a tua presença. Sela, Senhor, com a tua graça, aqueles que ainda precisam, Senhor, de festas seculares para se alimentar e ficarem alegres. Mostra a tua alegria, Senhor. Mostra o teu gozo na alma desses que ainda necessitam, são dependentes do secularismo, são dependentes, Senhor, de outras coisas que não me levam a Ti. Cuida desses nessa hora, como o Senhor um dia velou pelo meu caminho, vela pelo deles também, Senhor, nessa hora. Não te esconda, Senhor, e nem permita que alguém se esconda como Adão se escondeu, como Eva se escondeu. Alcança, Senhor. Alcança nessa hora aqueles que estão se deixando alcançar. Alcança, Senhor. Alcança. Alcança. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, está aí. Esse é o primeiro dos salmos que nos rende toda essa riqueza. Né? E se nós ficarmos aqui uma noite inteira com esse salmo, eu tenho certeza que Deus aí vai cavocar ainda muito mais coisas para nós. Quero agradecer a você que esteve desde o início, a você que vai acessar
depois desse vídeo. Quero informar aos irmãos do YouTube que não conseguiram acessar o vídeo, a conexão infelizmente é instável, né? O aparelho que eu tenho não é um aparelho bom, mas eu espero em Deus que Deus providencie um para nós, para que tudo seja com qualidade. Afinal de contas, você merece isso. Nós merecemos a qualidade de Deus. Então eu espero em Deus que eu possa saciar, né, toda essa necessidade de um equipamento bom para dar boa qualidade nas transmissões, ok? Eu vou depois postar o vídeo na íntegra a todos do YouTube, porque quando acontece esse problema de conexão, o vídeo não fica gravado na íntegra. Ele pega somente pedaços, ele fica completamente fragmentado e aí perde seu sentido, perde a qualidade. Então eu vou fazer o possível para ainda agora, daqui a algumas horas, esse vídeo estar aí disponível no canal do YouTube. Ok, irmãos? Peço que vocês comentem, testemunhem. Seu testemunho edifica nosso ministério, edifica a fé de outros irmãos que podem vir a assistir essa transmissão depois. Eu peço a Deus e a Nossa Senhora que recolha cada uma dessas pessoas que estavam conosco, que assistiram, aqueles que passaram, deram uma olhadinha e foram embora. Mas eu peço que a graça do Espírito Santo, a graça de Deus, possa acompanhar você nesse término de dia. Você tenha uma boa e uma santa noite sob a proteção do manto da Virgem Maria e de nosso Deus Santíssimo e Altíssimo. Ok, irmãos? Até a próxima transmissão, que eu acredito ser na sexta-feira. Então na sexta-feira eu já estarei com uma nova transmissão, vou preparar desde já, né? E já estou aqui adiantando que eu vou também transformar os artigos do blog em transmissões, mas não vou deixar de escrever os artigos. Tem gente que prefere ler e tem gente que prefere assistir o vídeo, então não vou parar com os artigos, tá bom? Bem como eu quero também, em nome de Jesus, se Deus assim me permitir, irmãos, e Ele me dê a graça de fazer a explanação de alguns livros. Acredito que entre sábado e domingo eu já tenha 3 livros para apresentar como sugestões, né, na votação lá na comunidade do YouTube. Eu vou deixar essa votação como eu tenho feito no Facebook, no WhatsApp. Então, se você acompanha a minha rede social, você vai saber que lá na comunidade do YouTube, no Facebook, no WhatsApp, eu deixo lá a votação para a escolha do livro e do tema, né? Já temos uma votação em andamento sobre a próxima perícope, né? A próxima passagem específica que vai ser aprofundada e ter aquelas óticas que nós fizemos com a passagem do sacrifício de Abraão e de Isaac, ok? Então quero agradecer muito a você. Você que me assiste é a razão do ministério existir e ser executado em nome de Jesus, ok? Deus abençoe, muita unção e fome de almas.